Meio-dia mais 36 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo e olha só, no início deste mês, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou a lei número 15.160 de 2025, que altera o Código Penal para restringir benefícios processuais e ampliar o prazo de punição de crimes sexuais cometidos contra mulheres. Dizem que no Brasil temos muitas leis e o que é preciso é cumpri-las, existir uma fiscalização. Essas alterações, será que vão conseguir diminuir os crimes contra as mulheres? Bom, para discutir esta norma e a situação atual, eu converso agora com o Gabriel Fonseca, ele que é advogado criminalista, integrante do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. Gabriel, primeiramente, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso telejornal aqui do Câmara Notícia. Primeiro, para contextualizar para quem está nos assistindo, o que fala essa nova norma, quais foram as alterações. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Gabriel, muito boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente tratando dessa novidade da lei e que fala de um assunto de extrema importância, que é algo que reforça o direito da mulher e reforça também a punição com quem comete crimes contra a mulher. Primeiro, um cenário de contextualização. A Lei 15.160, ela entrou em vigor agora no dia 4 de julho, e ela teve uma pequena alteração, só que essa pequena alteração traz um grande impacto. Qual foi a alteração? O Código Penal, por si só, ele fala que quem tem menos de 21 anos e comete um crime abaixo dessa idade, ou aquela pessoa que, quando recebe uma sentença condenatória, tem mais de 70 anos, o Código Penal fala que, de maneira geral, essas pessoas elas têm direito à metade da prescrição. Ou seja, quando a gente calcula um prazo prescricional, essas pessoas elas vão ser consideradas pela metade da prescrição delas. Fica mais fácil de conseguir esse instituto da prescrição, que beneficia o réu. O que é a prescrição? A prescrição fala que o Estado tem um certo tempo para julgar alguém. E quando passa esse tempo e passou o prazo prescricional, essa pessoa ela não pode mais ser punida pelo Estado. Isso é prescrição. E essa alteração da lei, ela tirou esse benefício que essas pessoas acusadas tinham. Mas de maneira geral? Não. Essa lei alterou apenas crimes que são cometidos contra a mulher de cunho sexual. Estupro de vulnerável, importunação sexual, todos esses crimes de cunho sexual foram tirados dessa regra da redução da prescrição. Além dessa questão da prescrição, tem também uma questão de atenuante da pena nas mesmas circunstâncias. A pessoa menor de 21 ou maior de 70 não tem mais direito a atenuantes em casos de crimes sexuais contra a mulher. Você acho que até respondeu um pouco, mas eu quero agradecer. O Marcos enviou para a gente aqui um WhatsApp através do 978293776 e ele pergunta, Gabriel, exatamente isso. O que são crimes sexuais? Na sua resposta você falou um pouco sobre isso e ele até complementa, né? É só estupro. Então, para quem está nos acompanhando, o que é considerado crime sexual para entrar nesta lei? Não é só o estupro. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o estupro. Elas acham que o ato de estuprar alguém é unicamente ter ali uma conjunção carnal com aquela pessoa. Não é. Um toque, um beijo, uma situação, dependendo do contexto, já é considerado estupro, desde que a outra pessoa não tenha consentimento. Ou a pessoa não tenha capacidade mental de afirmar se quer ou não, e a pessoa tem alguma questão sexual com ela. Ou aí seria o estupro de vulnerável, que também enquadra quando a pessoa é menor de 14 anos em qualquer situação. O estupro, como dito, não é só a questão da conjunção carnal, mas pode ser ali relevante em relação a toques, beijos, carícias indevidas. Além do estupro, temos a questão da importunação sexual, que nós tivemos aí um aumento recentemente, principalmente em situações de transporte público, situações ali
vexatórias em que nós já tivemos notícias que homens se masturbam na frente de mulheres, enfim, todo esse tipo de situação representam esses crimes sexuais. É importante aqui ressaltar, o estupro não é só a conjunção carnal, e várias situações podem ser consideradas como estupro também. Ótimo, então para quem está nos acompanhando, a pessoa está num bar, está em algum estabelecimento, fez esse contato. A partir do momento que essa mulher ela fala o não, qualquer ato deste rapaz com toque, com beijo ou mesmo com palavras é considerado uma importunação sexual e pode se enquadrar nesta nova lei que alterou o Código Penal? Pode se enquadrar nessa nova lei que alterou o Código Penal, mas a gente sempre analisa o contexto nessas situações criminais. A depender do toque, a depender da forma com que o homem chegou até essa mulher no bar mesmo, como você disse, além da importunação sexual, esse crime pode ser de estupro. Okay. Se ele deu um beijo contra a vontade dela, se ele fez alguma carícia em partes sexuais dela, até por cima da roupa, isso pode ser considerado um estupro. Uhum. Ô Gabriel, a gente pode dizer então que essa nova legislação, ela representa um avanço relevante neste enfrentamento à violência de gênero? Você encara que a partir do momento que essa lei ela já está em vigor, nós devemos ter, não sei se uma queda significativa, mas que algo significativo que possa mudar pelo menos dentro da sociedade? Então, a intenção da lei é exatamente essa: fazer com que as pessoas tenham consciência de que essas situações são mais graves e, assim, evitar que novos acontecimentos ocorram. Entretanto, a gente sabe que a população dificilmente tem um ensino acerca dessas atualizações da lei. E aí está a grande importância do jornal de estar levando isso para todo mundo, para que as pessoas se conscientizem. Quando a pessoa tem essa conscientização de que a lei ela é mais rigorosa, ela vai ficar mais receosa para cometer algum tipo de crime. Esse é o grande objetivo. Agora, na prática, a gente não sabe se isso vai efetivamente funcionar. Muito pelo desconhecimento das pessoas, e geralmente a pessoa que comete um crime sexual contra a mulher, muitas vezes ela tem alguma doença psicológica por trás dela. Então, assim, muitas vezes ela permite com que o próprio instinto dela sobressaia com o que é certo. Então, essa questão de iremos reduzir o número de vítimas de crime sexual, em tese sim, na teoria sim, porque a lei está punindo mais e quando pune mais o agressor fica mais receoso em cometer. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que quem realmente comete esse tipo de crime contra a mulher, geralmente é doente mental. Então, essas pessoas, para ter uma conscientização, para ter um conhecimento sobre o que pode acontecer ou não, e até ver se essas pessoas têm um tratamento adequado, na prática a gente tem essa dificuldade para saber se vai ser efetivo ou não. Mas está sim de maneira positiva em benefício da mulher, está sim sendo punido com mais rigor, e à medida que essa lei for entrando a conhecimento da população, eu acredito que esses agressores sexuais de mulheres terão mais consciência e ficarão mais receosos, pensarão duas vezes antes de cometer qualquer tipo de crime. Mesmo nesses casos, quando você disse, né, que geralmente a pessoa tem alguma doença mental, ela se enquadra nesta nova lei que alterou o Código Penal? Se enquadra nessa nova lei. A doença mental, ela é um tipo de situação que pode mudar a pena da pessoa. Por exemplo, a gente não pode simplesmente aqui, quando eu como advogado vou fazer a defesa de alguém, eu não posso simplesmente jogar um laudo e atestar que aquela pessoa cometeu um crime porque ela estava doente mentalmente. Não, isso não acontece. Se isso realmente for comprovado, a pena que essa pessoa vai ter é um tratamento ambulatorial. Não significa que ela não vai ter uma pena. Não é porque a pessoa tem uma doença mental que ela pode cometer o que ela quiser. Até por isso existem tratamentos, existem situações da sociedade que adequam a realidade daquela pessoa para como deve ocorrer. Agora, cometer um crime sexual e tem alguma questão de doença psicológica, é um narcisista que geralmente tem o perfil de narcisista, que muitas vezes também comete crimes de violência doméstica,
Esse tipo de comportamento psicológico, ele não muda em nada no cenário penal. Essa pessoa vai responder da mesma maneira. E só um transtorno de narcisismo ou de bipolaridade não é o suficiente para evitar que essa pessoa vá para uma cadeia. Ótimo. Da mesma forma, ela vai responder pela pena. Ótimo. Ainda sobre essas mudanças, né? Hoje, o que acontece em alguns casos são uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de progressão de regime em prazos mais curtos, ô Gabriel? Na verdade, a depender do crime, quando o crime tem ali uma pena de menos de 4 anos, é possível que o juiz, ao invés de punir com a pena privativa de liberdade, substitua essa pena por uma pena restritiva de direitos, que é, em tese, pagar uma multa, em tese, fazer uma doação para algum instituto de caridade, em tese, fazer ali um serviço, prestar um serviço comunitário. É possível essa substituição. Qual que é a grande pegada dessa nova lei que vai dificultar com que isso aconteça? Com a retirada dessa atenuante da pena, em que esses crimes ficariam com a pena mais baixa, se for cometido por menor de 21 ou por maior de pessoa de 70 anos, dificilmente esse tipo de crime vai ficar abaixo de 4 anos. Tá. Então, não ficando abaixo de 4 anos, o juiz não pode substituir a pena dele. O crime que é cometido e que tem uma sentença ali, uma aplicabilidade que fica acima de 4 anos, aquela pessoa tem que, no mínimo, começar a cumprir sob o regime semiaberto. E o regime semiaberto, o que diz a lei? Ela é livre para trabalhar durante o dia, mas à noite, ali no período de 8 horas da manhã até 6 da manhã, ela deve ficar fechada, ou em prisão domiciliar, ou num estabelecimento penal. Então, essa rigidez aumenta e modifica hoje. Dificilmente alguém que comete um crime sexual, que poderia ser beneficiado com essa atenuante, que reduziria a pena dela, não vai ter essa aplicação hoje. Então, dificilmente ela vai ficar ali no regime aberto e vai poder substituir a pena dela mais. A lei não alterou essa substituição da pena, ela não vetou isso. Ela apenas vetou essa atenuante que vai fazer com que essas pessoas dificilmente tenham pena menor que 4 anos. Ótimo. Você que está nos acompanhando, preste muito atenção, porque olha só a nossa realidade. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado em julho do ano passado, mostraram que o país atingiu um recorde lamentável de casos de estupros e estupros de vulneráveis ao longo de 2023. Foram 83.988 casos registrados, hein? 1 a cada 6 minutos, um aumento de 6,5% em relação a 2022. E as mulheres são a maioria das vítimas. Gabriel, são dados alarmantes, preocupantes. A lei vai neste caminho de tentar punir para a gente diminuir esses casos, porque é um recorde que é assustador no nosso país, 1 caso a cada 6 minutos. Exatamente, é assustador e a gente precisa conscientizar a população de que a mulher realmente, pelo menos fisicamente falando, ela é uma figura mais frágil quando comparada ao homem. E por isso a lei tenta fazer essa adequação, para que ela se sinta mais protegida e que para que essas pessoas que cometem esse tipo de crime sejam mais punidas. A mulher precisa ter segurança de transitar na rua, de fazer suas tarefas, seus afazeres, de maneira que ela se sinta segura mesmo. Então, a gente vê a lei se adequando, eu acredito que não só nesse sentido, mas nos próximos anos a lei vai continuar adequando, vai continuar ficando mais rigorosa, sempre protegendo aquelas pessoas que são mais frágeis dentro do contexto social. É o papel do legislador e agora trabalhar para que juízes, promotores e advogados se adequem a essa nova realidade da lei e passem a aplicar isso nos cenários práticos que nós temos aqui no nosso Brasil. Ô Gabriel, o que significa a idade do agressor não ser mais um fator determinante? E eu já emendo uma segunda pergunta. Eu estava estudando sobre este assunto, e aí eu vi um artigo publicado por 2 advogados.
E aí eles falaram que, por outro lado, a Constituição ela atribui plena imputabilidade penal a partir dos 18 anos e sobre essa base constitucional para manter essa atenuação da pena para adultos que são plenamente responsáveis pelos seus atos. É constitucional? Isso em algum momento pode chegar no judiciário e ter algum outro entendimento? Então, juntando, o que significa a idade do agressor não ser mais um fator determinante e essa questão, se em algum momento vai bater com a nossa Constituição? A idade do agressor não ser um fator determinante é justamente isso, que antes tinha a questão da prescrição pela metade para menores de 21 e maiores de 70, e também tinha a questão da aplicação da atenuante que diminui a pena para as mesmas pessoas, menores de 21 e acima de 70. Então isso, para crimes sexuais contra a mulher, não conta mais. Passou a ser descaracterizado nessas situações. Sobre a questão da maioridade penal e essa questão dos 21 anos, eu concordo, eu entendo que essa atenuante para menores de 21 anos não deveria existir, até porque passou de 18 anos, a pessoa já é considerada uma adulta e ela responde plenamente pelos seus direitos. O que o código, o que o legislador quis trazer com essa diferença dos 18 ao 21? O legislador entende que quando a pessoa começa a se formar ali com adulto, ele ainda está nos caminhos da sua formação como um cidadão, como um profissional, como uma pessoa que vai exercer sua vida em sociedade. Então ele tentou dar ali uma amenizada nessa idade dos 18 ao 21, onde a pessoa ainda não tem, em tese, sua convicção social plenamente concreta. Eu, particularmente, não concordo muito com essa ideia. Eu vou dar ideia de que fez 18 anos, a pessoa já é um adulto e ela deve responder plenamente por todos os seus atos. Eu entendo que para nenhum tipo de crime deveria ter uma situação de contar prescrição pela metade para menores de 21, de atenuar a pena para menores de 21. Eu entendo que a partir dos 18, às vezes até os 70, essa questão da pessoa ser maior que 70 já entra para um cunho humanitário. Então, assim, a prisão, por ser muito rígida, por ser um local que não tem boas acomodações, vamos colocar assim, entra num cunho humanitário para que as pessoas maiores de 70 não sintam tão debilitadas fisicamente. Mas aí é outro assunto. Tá. Agora, eu entendo que essa discussão dos 18 ao 21 é uma questão assim, que gera uma discussão constitucional e que provavelmente nós veremos aí uma boa discussão entre pessoas que são a favor e pessoas que são contra, logo chegando ao STF. Correto. Gabriel, chegou um WhatsApp aqui para a gente, a pessoa ela não se identificou, e tudo bem, tem o seu direito, e ela diz, o projeto é importante, mas o que resolve mesmo é a castração química. Não sei se você quer comentar, Gabriel, mas este é um outro projeto que também tramita no Congresso, né? Eu comento sem problema nenhum. Nós entendemos que a castração química já é uma punição muito maior do que as que nós temos hoje presente. Tramita no Congresso, vamos ver como vai ser a aprovação, vamos ver como é que vai ser o trâmite disso. Mas eu entendo que o Brasil ele sempre adotou uma postura que não é muito a favor dessas penas muito severas. E aí nós equiparamos até a prisão perpétua, a tratamentos até prisão, a pena de morte. O Brasil nunca foi muito adepto a esse tipo de pena. Nós sabemos que o cenário social e político do nosso país vem tomando um rumo diferente, vem se adaptando à realidade da democracia, do que às vezes a maioria Sim. quer. Não podemos afirmar aqui se teremos realmente esse tipo de punição no nosso país. Com o cenário atual, eu vejo que não teremos, pelo menos por hora, essa adequação da castração química. Agora, existe sim uma evolução no debate para aquelas pessoas que já cometeram crime de estupro de maneira reiterada. Esse tipo de discussão eu vejo que tem um avanço significativo, tanto no Congresso quanto no Senado, e pode ser que nos próximos anos nós tenhamos uma pena nesse sentido, para esses predadores sexuais que já cometeram crime anteriormente, que passam a cometer de novo, e essa pode ser, às vezes, uma medida para cessar finalmente com esse tipo de conduta. Correto. Ô Gabriel, e qual que é o cenário atual? Existe, de fato, uma impunidade
ou às vezes é mais a sensação que a sociedade tem que essa impunidade existe? Por que que nós temos esta nova lei que fez essa alteração para tornar isso um pouco mais rígido, agravar essa punição? É para tentar diminuir a impunidade ou ela não existe tanto, mas fica na sociedade esse sentimento que às vezes a pessoa comete um crime sexual e nada acontece com ela? Eu acho que a impunidade ela não existe tanto. Por quê? Quando o caso chega até um juiz, até um promotor, eles realmente fazem com que o processo penal ele tenha o devido trâmite e que aquela pessoa que cometeu o crime ela pague pelo que ela fez. Agora, a gente sabe que crimes sexuais geram um dano psicológico na vítima de maneira assim incalculável. Então, ela geralmente leva esse trauma para a vida toda. Por isso que essa pena é agravada, que esse tipo de crime tem sido de maneira até social visto com olhos ruins e tem sido mudado pelo legislador. Outra coisa que tem que ser comentado é que realmente o que falta no Brasil é estrutura. Estrutura no poder público relacionado a polícias, maior número de servidores, estrutura no poder judiciário para maior número de juízes, promotores, porque geralmente a vítima, quando ela leva um caso à polícia, ela vê aquele caso dela demorar para ser julgado, demorar para ter um resultado efetivo e se acha ali, sente uma sensação de impunidade. Então não é o próprio servidor, não é o próprio juiz que não fez nada, não. É a falta de número de efetivos necessários para atender toda a demanda que nós temos hoje. Como você mesmo disse, em torno de um estupro a cada 6 minutos. É um número muito alto. Então, eu entendo que o que realmente falta é maior número de servidor, tanto na polícia quanto no judiciário, para que cada vez menos aconteça esse tipo de crime. Ótimo, e esse entendimento ele é importante, né, sobre a realidade que nós temos. Ô Gabriel, essa nova lei, a 15.160, ela fala sobre fim da redução do prazo prescricional. O que é essa mudança? O prazo prescricional, ele calcula ali um tempo para cada crime. Cada crime tem um prazo prescricional. Prazo prescricional nada mais é que o tempo que o Estado tem para punir alguém. Por exemplo, se alguém comete um crime de assédio sexual, o Estado não pode levar ali 50, 60 anos para julgar aquela pessoa. Então, foi estabelecido um prazo prescricional que delimita que, nesse caso, por exemplo, o Estado tem ali 10 anos para julgar uma pessoa. E o que essa lei mudou? Ela falava que pessoas maiores de 70 e menores de 21, para um crime que prescreveria em 10 anos, ele passaria a prescrever em 5. Então a lei pegou e falou, não, peraí, nesses casos ela não vai mais prescrever pela metade, ela vai prescrever no período integral ali que ela deve. Então muitas pessoas ali eram absolvidas ou tinham um processo encerrado por conta do prazo prescricional que contava-se pela metade. Hoje nós não temos mais isso e essas pessoas que cometem um crime sexual, que respondem por um crime sexual, o lapso temporal da prescrição vai ser como de todos os outros crimes. Geralmente, por um crime de importunação sexual, o lapso é de 8 anos. Geralmente, por um crime de estupro, o lapso temporal é de 20 anos para o Estado julgar. Então, aqui significa o seguinte, realmente não é um tempo pequeno que o Estado tem. São 10 anos, são 20 anos, é um tempo grande. Mas aí entra o mesmo problema que eu falei antes. Pela falta de servidores, pelo baixo número de juízes, de promotores e pela alta demanda da nossa sociedade, às vezes eles se veem ali trabalhando e mesmo assim o serviço rendendo pouco, porque tem pouco efetivo. Então, esse é a grande questão do Brasil. Para atuar, para a gente melhorar esse sentimento de impunidade, a gente tem que melhorar principalmente o nosso efetivo de servidores. Tá. Ô Gabriel, nós estamos falando aqui sobre essa possibilidade, né, de endurecer punição para crimes sexuais contra mulheres. Portanto, é um tema delicado, né? Quem já passou por essa situação ou quem está passando sabe que é doloroso, que causa medo, vergonha. Em alguns casos existe até a dependência financeira, que é muito complicado dessa pessoa que é o agressor e muitas vezes mora na mesma residência. Dá este tempo a mais para essa mulher, e isso pode ser meses, para poder fazer essa denúncia, é fundamental?
é fundamental e ajuda muito. A mulher, ela se sente ali refém muitas vezes, e isso tem muitas situações de matrimônio, de que alguém é companheiro, ela se sente refém muitas vezes, como você disse, seja emocionalmente, seja por questões financeiras, principalmente. Então ali ela pensa se vai fazer mesmo ou não, ela dá aquele tempo acreditando que vai ter mudanças no relacionamento. E quando ela dá esse tempo, passou ali um ano, já passou o fato, ela acaba perdoando, ela às vezes separa, mas não fez a denúncia. E essa demora, ela dificulta para o investigador, ela dificulta para que haja punição daquele agressor. Então, a mulher, às vezes, até ela entender como funciona o processo, o procedimento de fazer a denúncia, de registrar a queixa na polícia, de citar como foi, às vezes ela prefere não passar por essa dor que é de denunciar, porque sim, realmente é muito difícil para a mulher fazer denúncia. Ela prefere acreditar que vai mudar e tentar resolver por ela mesma. Resolver ali, às vezes, achando que ela vai superar aquilo que passou. E entendendo também que é doloroso passar ali por um processo que vai durar mais alguns anos. Mas realmente, esse período, ele ajuda a mulher a amadurecer a ideia de denunciar, e é bom sempre deixar claro, todo ato cometido, mesmo que seja por um marido, seja por alguém que você tem um apreço, uma consideração muito grande, toda responsabilização ela tem que existir. A pessoa que cometeu o crime, ela não pode passar impune. Então, a denúncia que a mulher faz, e o quanto antes, é de extrema importância para que não só a vida dela mude, mas que ela também, de maneira inconsciente, ajude outras pessoas que também estão sendo vítimas do que ela já foi um dia. Então, a denúncia é de extrema importância e a gente precisa conscientizar isso em relação às mulheres no nosso país. Tá. Ô Gabriel, a partir de agora, como que o senhor enxerga essa adequação no Poder Judiciário? Porque numa resposta anterior você disse, olha, entre 18 e 21 anos nós teremos uma discussão, pode ser que vá até para o STF. Para quem está nos acompanhando e conseguir entender, cabe interpretação aos juízes, aos promotores? Isso vai levar um tempo, porque é uma lei que foi sancionada agora no início de julho. Existe uma capacitação destes profissionais? Existe. Toda lei que é adequada, toda lei que é implementada no sistema jurídico brasileiro, os nossos profissionais, os nossos servidores, eles têm curso de capacitação, tanto pela magistratura quanto pelo Ministério Público. Eles estão sempre em atualização. Isso é necessário porque eles que fazem com que isso aconteça na prática. Agora, eu entendo que esse assunto da menoridade e quando a gente pega essa idade aí entre 18 e 21, é algo muito objetivo. A lei, ela é objetiva dessa forma, falando que menores de 21 têm o direito à metade do prazo prescricional. Isso é uma questão objetiva. Nisso especificamente não cabe debate por conta do promotor ou do juiz. Agora, se o promotor está numa situação que ele entende ser inconstitucional relacionado a isso, cabe a ele levar essa situação ao STF, ao STJ e, dentro dessa situação, colocar os seus argumentos para fazer com que o judiciário readeque essa lei. E aí é o papel do STF, readequar esse prazo. Então, eu vejo como uma questão muito objetiva, que dificilmente vai ser modificada pelo judiciário. O ideal seria termos essa readequação pelo próprio legislativo. Ele ali colocando um fim, realmente tirando essa menoridade de 21 e deixando ali todo mundo que é maior de 18 não ter nenhum tipo de redução no prazo prescricional ou atenuante na pena, ou até mesmo por essa provocação de algum promotor, de algum advogado que queira levar uma situação, considerando o seu contexto, do seu caso, até o STF. Mas, como eu disse, eu entendo que dificilmente isso será mudado pelo judiciário, porque é uma questão muito objetiva. Provavelmente, mudanças políticas que nós temos no Brasil, talvez se tivermos uma mudança no cenário político no próximo ano, pode ser que o legislativo tenha mais força para mudar esse tipo de situação. Gabriel, as últimas duas perguntas, que eu sei que eu já estourei o tempo que foi combinado com o senhor, então peço até desculpas já. A primeira, mais uma pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, no 978293776, da Amanda. Ela pergunta sobre esta lei, ela fala que é específica para mulher, mas ela cita um exemplo. Se uma pessoa acima dos 70 anos
cometer um crime sexual contra uma criança não entra nessa lei. Essa lei ela é específica de mulher? Essa lei é específica para a situação de mulheres. Essa mudança aí que tivemos trata só de mulheres. Ela alterou o Código Penal. Isso é bem importante deixar claro. Não teve alteração na Lei Maria da Penha, teve alteração no Código Penal. Então ela é específica para mulheres. Em relação a crianças, não foi alterado. E esse é um ponto importante, porque eu entendo também que deveria ser alterado. Porque crianças são pessoas hipossuficientes, não têm a mesma estrutura mental, física que um adulto, e eu entendo que elas também deveriam se enquadrar nessa lei. Mas foi uma alteração que nós tivemos agora no começo desse mês. Possivelmente, com a medida do tempo, também logo teremos algum tipo de alteração, tanto no Código Penal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu entendo que enquadra-se ali na mesma situação de hipervulnerável que a mulher. Ótimo. Para a gente poder encerrar, lei sancionada agora no início de julho, mas eu ouvi muito pouco sobre ela na mídia, em redes sociais, na sociedade em geral. Esse é um problema. Como melhorar essa comunicação? É por parte de governo federal, governo do estado, governo municipal? Como é que a gente divulga mais essa punição mais severa? Esse é um problema e eu entendo que não só a parte pública, o poder público tem esse dever de divulgar mais essas mudanças e até para conscientizar a população e evitar com que esses crimes aconteçam, mas também o poder privado. Eu acho que o dever de evolução da sociedade é de todo mundo. Então, empresas que possuem muitas mulheres ali no seu efetivo deveriam dar uma palestra, chamar alguém para que fosse dada uma palestra para conscientização dessas mulheres. Pessoas que têm uma grande influência com mulheres, às vezes em relação ao trabalho, às vezes em relação até ao a sua função ali na sociedade, elas deveriam ter algum tipo de programa para conscientizar mais toda a população com foco nas mulheres, ensinando como fazer uma denúncia, qual que é o caminho, quando você está numa situação dessa, como ajudar alguém que é próximo. E o poder público, fundamentalmente. Eu confesso também que eu não vi muito ser falado sobre essa lei e acho que deveria ter um incentivo do governo federal, do governo de todos os estados, para conscientizar a população. Quanto mais informação, melhor para todos. As pessoas vão ter ciência de que, se cometer um crime nesse sentido, terão uma punição mais grave, e também as mulheres terão consciência de que deve ser denunciado, como denunciar, para quem denunciar, e como funciona todo o processo para ela se organizar, saber ali na sua vida como vai ser os próximos 1, 2 anos de caminho, de trâmite desse processo. Gabriel Fonseca, advogado criminalista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que as informações que foram ditas aqui de grande valia, de credibilidade para quem está nos acompanhando. Eu já faço um novo convite para o senhor retornar até o nosso telejornal para falar sobre este assunto, que seja num cenário muito melhor, mas também sobre outros, e fica aberto aí para suas considerações finais. Com certeza, o convite já está aceito desde já. É sempre muito importante nós tratarmos desse tipo de assunto, dessas mudanças na lei e também de como funciona para que a população tenha conscientização. Eu entendo que a educação é o primeiro passo para todos evoluirmos, para diminuirmos a criminalidade e vivermos em harmonia em sociedade. Muito obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição. É o desejo de todos nós. Nós aqui agradecemos a participação do Gabriel ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira.